Mesmo você tendo total disponibilidade, né, esse aqui é o número 5 da lista de 5 sinais de um péssimo nutricionista. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Você tendo disponibilidade de se alimentar bem o dia inteiro, a sua dieta vem encharcada de suplementos. Seria muito conveniente para mim, né, dizer, olha, toma muito suplemento, muito legal, usa o meu cupomzinho, tudo, né, mas como me resta alguns joules de caráter, saiba que se você pode se alimentar 100% do tempo, e dependendo, né, não só se alimentar 100% do tempo, mas você pode comer um pouquinho de tudo, você não tem uma necessidade especial tão alta, você não precisa de suplemento para ter resultado. E às vezes você vai compartilhar isso, né, com um nutricionista e mesmo assim ele encharca de suplementos e que inclusive vai te passar assim, algum cupom mágico ou vai te indicar alguma loja que é a única de confiança do mundo para você comprar, porque provavelmente ele ganha alguma coisa com isso. A gente vai falar aqui, pessoal, tá? Pelo amor de Deus, com todo o respeito do mundo. Nem todo mundo que erra sendo mau caráter. A gente tem que também saber diferenciar isso. Mas né, que você fique esperto, porque se você fala que não tem dinheiro, e você tem tempo, e você não tem um objetivo tão grande, e mesmo assim vem encharcado de suplementos, alguma conduta aí a gente pode considerar sim errada. E eu não quero aproveitar o espaço para fazer comercial, mas né, eu falei muito sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Primeiro você coloca tudo de alimento, e o que não dá, você coloca de suplemento. Leandro, como é que eu conheço esse curso? Mais informações aqui na descrição, aqui embaixo. O mesmo vale, né, então nosso número 4, com manipulados demais. Né? Então aqui eu fiz uma diferença entre suplementos e manipulados. Né? Normalmente suplementos você compra na loja de suplemento, manipulado você compra numa farmácia de manipulação. Mas também tem um exagero, né? E normalmente são fórmulas mal feitas, que quando você vai pesquisar, você vê que, você fala, caramba, mas essa dosagem aqui não vai funcionar para nada. Do tipo assim, olha, eu vou te passar aqui um manipulado para libido, um exemplo. Aí você fala, tá, mas eu não falei que eu tenho problema de libido. Não, mas libido maior é sempre melhor. Mas não sei, talvez. Eu questiono muito essa frase. Aí você vai olhar o manipulado, tem lá 500 mg de tribulus, 300 de maca, 50 de long jack. Aí você fala, ué, mas todos eles subdosados. Uma coisa que eu não tenho necessidade. Ah, mas você tem que fazer nessa determinada farmácia, porque só ela é a melhor, viu? A gente sabe, tá, pessoal, que tem farmácia de manipulação que sim, é diferente uma da outra, que muda a matéria-prima. Mas a pessoa força um pouquinho a barra para que você compre num determinado lugar, porque ele ganha, às vezes, um retorno. Não tem problema, de verdade, eu não acho que tem problema nenhum ganhar algum retorno, né? Até porque eu faço parte de marcas também. Agora, tem que ser uma prescrição ética, do tipo, olha, isso aqui você realmente precisa, e está realmente numa dosagem adequada. Então, para você vai ser legal. Mas você pode comprar onde você quiser. Se você quiser comprar aqui porque eu confio, porque eu tenho parceria, porque eu vou ganhar, beleza. Né? Agora, obrigar e fazer um terrorismo do tipo, olha, outra farmácia pode fraudar e você pode se ferrar. Eu acho que não é legal. Tem né, milhares de farmácias muito boas, não vai ter uma só. Então toma cuidado, de novo, com manipulados de forma excessiva e fórmulas mal feitas. Leandro, mas é difícil as fórmulas, né? Porque eu não sei qual é a dosagem. Pelo menos pesquisa um ou outro, então. Né? Leandro Twin, mais tema. Deixa eu ver a dosagem do Tribulus. Pô, Leandrão que falou no vídeo do Tribulus para dar efeito é pelo menos de 2 a 5 gramas por dia. Tem 300 miligramas? Não é uma boa fórmula, provavelmente, não faz muito sentido. Ah, mas de repente isso aí, Leandro, pode ser que tenha né, uma variação, alguma coisa, eu concordo com você. Então, faça uma segunda pesquisa, uma terceira, e pesquise tudo. Aí você olha e fala, poxa, mas tudo está errado? Será que isso então está fazendo sentido? E aí você vai conciliando com outros itens dessa lista. Bom, número 3. Eles tentam vender o medo. Normalmente, isso não é só para nutricionista, tá? Eu tô falando aqui de uma forma geral. Uma pessoa que tenta vender o medo demais, normalmente é o seguinte, olha, tudo isso pode acontecer, mas eu tenho a solução. E às vezes essa venda, né, você vai dizer assim, mas ele não está tentando me vender nada. Às vezes o produto é você. Olha que coisa. Do tipo assim, olha, vou fazer um vídeo aqui fazendo um terrorismo, né? Mas eu não estou vendendo nenhum produto, não estou associando nada. Mas se inscreve no meu canal, clica no gostei, que inclusive faça isso agora, pela honestidade. Mas faça isso. Aí você vai falar, pô, beleza, né? Só que visualização também dá retorno financeiro. Ter a imagem, né? Ó, não, então não se inscreva no meu canal, mas mande para um amigo que você queira ajudar. Visualização dá dinheiro, de novo. Né? Ter o meu rosto assistido por mais pessoas é conveniente lá na frente para talvez te vender alguma coisa. Mesmo que seja, às vezes, um curso, uma palestra. Então toma cuidado com esses terrorismos. Lógico que existem coisas que são ruins. Olha, o cigarro tem uma alta probabilidade de te dar câncer, né? Mas isso é meio que óbvio, você não é burro, você sabe disso. Mas agora dizer que se você, por exemplo, tomar leite, você vai infartar, sabe uma coisa assim exagerada? Você fala, poxa, e uma coisa exagerada, como que você pode ter essa percepção para você detectar? É uma coisa que só aquela pessoa fala. Então você vê todo mundo falando bem do leite.
Aí tem um maluco da cabeça que fala que o leite vai derreter o seu intestino. Você fala, não, acho que tá meio, um pouquinho exagerado aí, acho que alguém tá sendo feito de bobo. Olha, esse alimento no café da manhã, você vai ter um infarto com 10 anos. Você fala, não, é muito exagerado. As pessoas consomem isso e não tiveram problema, mas ele sempre vai tentar te ludibriar de alguma maneira. Tipo, olha essa pesquisa aqui. Mas você leu a pesquisa inteira? Será que a pesquisa é uma boa pesquisa? Será que as pessoas que financiaram essa pesquisa não tinham nenhum interesse nisso? Porque existe estudo ruim, tá? Eu sei que talvez para muitos aí não faziam ideia disso, mas tem estudo que é uma porcaria. E na conclusão do estudo tá lá, olha, acontece isso, isso, isso. Aí o cara usa aquilo ali, mas é um estudo ruim, não é um estudo eficiente. E para você que é leigo é difícil, né? E tudo bem você ser leigo, tá? Não tô te ofendendo, não. Na verdade, muito pelo contrário. Você ser leigo não tem problema nenhum. O problema é quem está te enganando com isso. Porque você não tem obrigação de saber nada. Nós que somos profissionais dessas áreas, que temos que estudar isso, né, e trazer para vocês de forma didática e honesta. Característica número 2. Uma rotina impossível. Então assim, ó, o que você quer comigo? Pô, eu quero ganhar 10 quilos de músculo em 3 meses. Dá? Lógico que dá. Lógico, querido. É coisa fácil, eu faço todo dia. Vou montar a sua dietinha. Tá aqui. Você fala, pô, mas isso aqui não dá para seguir. Mas aí... é de cada um, né? Você tem disciplina? Não tem? Ah, então que pena, né? Sim, mas se eu falar pra você assim, sair do Brasil e ir pra França em 2 horas, não é questão de disciplina, é questão que é impossível, né? Pelo menos hoje não temos meios para uma viagem tão rápida. Só que ele te passa o impossível, você não consegue fazer, a culpa é sua, você se frustra, ele sai como o bacana, porque assim, ó, eu passei, você que não consegue fazer, que inclusive alguns podem até usar assim, olha, se não der certo, eu devolvo o seu dinheiro. Sim, mas ele já sabe que você não vai conseguir fazer. E se um fizer e não der certo, tudo bem, devolve de 1 e pegou de 100 mil. Poxa, Leandro, na sua consultoria, então todo mundo fez 100% a vida toda? Claro que não, gente. As pessoas têm força de vontade X e Y, né? Só que assim, o que eu passo, por exemplo, na minha consultoria, é algo possível. Claro que nem todos vão conseguir fazer, porque tem gente que não está disposto a lutar. E aí não tem muito o que eu fazer. Isso aqui está humanamente possível de seguir, mas você não quer. Agora, eu vou fazer um programa, por exemplo, de treino, de dieta, de qualquer coisa, onde 100 pessoas, 95 não conseguem fazer, tem alguma coisa errada. Né? Pô, montei 100 treinos, 80 pessoas seguiram, 20 não. Tudo bem, assim. Agora, não o contrário. E, de novo, uma característica isolada não caracteriza um profissional ruim. Porque às vezes você também não tem noção do que é impossível ou possível. Mas quando você vai somando tudo isso, você fala, pô, mas tem todas as características. Então provavelmente tem algo errado aí. E aí por fim o número 1, que eu acabei até adiantando, a culpa é sempre sua. Então assim, ele te passa um monte de manipulados, te passa uma dieta muito difícil, te passa uma cacetada de suplementos, que não só para comprar é difícil, mas às vezes para tomar, você nem lembra que tem que levar um negócio, e aí você não tomou uma cápsula, ele pode falar assim, você não seguiu 100%, então desculpa, né? Mas na verdade, às vezes ele nem precisa fazer isso, porque você mesmo já está tão vendido, né, tão rendido, melhor colocado, que você mesmo já se culpa. Mas quando você não se culpa, ele faz a culpa se virar para você. Pessoal, eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, onde eu falo sobre algumas boas práticas de dieta. Coisas muito legais que você pode melhorar, facilitar para ter mais resultados e mais conforto. Dá uma conferidinha aqui.